começar a ler. Eu vou começar a ler pela Bíblia de Jerusalém, ou seja, é uma Bíblia cuja tradução ela vai estar mais semelhante aí às vossas traduções, né? Aquelas traduções mais comuns. Então vamos começar aqui. Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Shalom, irmã Dai Paris. Irmã Tita, shalom, Tita. A paz, irmã. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. É ele o resplendor da sua Shekinah, ou seja, da sua glória, e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra, ou seja, tudo o que foi falado por Yeshua, tudo o que é falado por Yeshua, tudo o que é falado pelo Eterno, sustenta o próprio mundo. Por isso é que eu digo que o mundo espiritual, tudo é lei, né? Porque tudo é palavra estabelecida, e tudo que vira uma palavra estabelecida vira uma lei, né? Então sustenta o universo com o poder da sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Versículo 5. De facto, a qual dos anjos disse Deus: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, aqui nós já entendemos que o próprio Eterno mostra que Yeshua, ele é filho, ele é gerado. E se ele é gerado, ele não é o próprio Eterno, né? Porque o Eterno, ele é eterno. O Eterno, ele existe, ou seja, ele sustenta por si mesmo, por si só. Ou seja, por si só ele sustenta a sua existência. Ele não precisa de ninguém para que exista. Mas o filho, ele é dependente do pai, ele é dependente do eterno, ele é dependente da luz do eterno para existir. Então o próprio eterno diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, o próprio Yeshua saiu de dentro do pai, saiu do eterno. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, isto é, Yeshua, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Deus. A respeito dos anjos, porém, ele declara: tornem ventos os seus anjos e em chama de fogo os seus ministros. Ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro da sua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, aqui este versículo acaba por estar, por confundir ali um pouco as pessoas. Porquê? Porque o versículo vai dizer: ó Deus, te ungiu o teu Deus. Então as pessoas ficam: poxa, mas como é que Deus ungiu o próprio Deus? Só que nas traduções mais fiéis ao original, ali à língua hebraica, ao próprio aramaico, que era a língua falada naquela época, é como está a falar no sentido de por isso, ó Deus, no sentido de ó poder, ó majestade, ó divino, que é o próprio Yeshua. Porque nós sabemos que Yeshua é divino. Yeshua, apesar de ser homem, ele não é um homem normal, comum a todos os outros, né? Ele é um divino, ele é um ser divino, mas ele não é o próprio eterno. Por isso é que nas traduções mais fiéis ao original, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, ó divino, ó poder, ó Elohim, né? Te ungiu o teu Deus, e aqui é o Pai, é o Eterno. Te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Shalom a todos os irmãos, Viviane. Jesus é o Pai encarnado também. E Yeshua, né? Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, ele carrega toda a substância, ele carrega toda a essência, ele é aquele que nos veio revelar a completa essência do Pai. É por isso que Paulo ele vai dizer que Yeshua ele detém toda a plenitude da divindade. Porém, ele não é o próprio eterno, né? Ele não é o próprio Deus, digamos assim. Mas ele carrega no seu vaso, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, ele carregou toda a essência do Pai. Ele veio para mostrar plenamente aquilo que o próprio Deus é.
mas ele não é o próprio Deus. Tanto que no final, lá em Apocalipse, vai mostrar que o próprio Yeshua vai colocar aos pés o reino que o Pai lhe concedeu. Ou seja, o próprio Yeshua, o próprio Filho, vai dar aos pés do Pai, vai entregar ao Eterno todo o reino, ou seja, toda a obra que ele fez, digamos assim, que é toda a nossa conversão, a conversão das almas, né? Toda a justiça que através da obra de Yeshua nós nos tornamos justos, nos tornamos santos. Shalom, irmã Sônia, Kaline, Liliana, Tatiane, Georgiana. Apesar de ser um ser perfeito, divino, não é o próprio Deus. E exatamente, não é o próprio Deus. É isso mesmo. E apesar dele ser um ser perfeito, um ser divino, ele não é o próprio Eterno. Ele foi aquele cujo foi designado para trazer a plena essência daquilo que é o Pai, né? Por isso é que Paulo diz que ele carrega a plenitude da divindade. Versículo 10 diz ainda: És tu, Senhor, que nas origens fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A qual dos anjos disse ele jamais: Senta-te à minha direita, até que reduza os teus inimigos a escabelo dos teus pés. Porventura não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação, ou seja, os próprios anjos, né? Estão ao serviço de nós que vamos herdar a salvação. Capítulo 2. Pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinos que ouvimos para que não nos transviemos, ou seja, para que não nos desviemos. Pois se a palavra promulgada por anjos através de Deus entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ou seja, se negligenciarmos a obra de Yeshua? Muitas das vezes aqueles que acabam por ficar mais apegados à própria lei, à própria Torá, né, que são esses 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Como nós vemos, todas aquelas pessoas que acabam por não acreditar em Yeshua como Messias, como Salvador, é isso que Paulo está a dizer aqui. Quanto mais escaparão esses que negligenciam tão grande salvação, né, que veio através de Yeshua. Esta começou a ser anunciada pelo Senhor. Depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios e vários milagres e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Ou seja, toda essa obra foi testemunhada, testificada pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres. Né? Então, ali a própria obra de Yeshua, enquanto ele sendo o Messias, o Salvador da humanidade, foi testificada por todas essas maravilhas. Não foi a anjos, versículo 5, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro do que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Yeshua, que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. É que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Ou seja, a própria graça do Eterno, né, a própria graça de Deus, fez com que ele sofresse, com que ele passasse por esse sofrimento, com que ele provasse a morte em favor de todos os homens. Então, muitas das vezes, quando a gente vê nas religiões a falarem muitas vezes sobre a graça, sobre a graça, sobre a graça, quase ali dando uma justificação para que as pessoas fiquem no pecado, permaneçam no pecado, né? Versículo 10. Convinha de facto que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos. Olha só, por meio de sofrimentos é que chegou à perfeição. O iniciador da salvação deles, né, que é Yeshua. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Ou seja, todos nós vimos do Eterno, todos nós vimos do Pai, né? Todos nós somos filhos.
do Pai, do Eterno. Razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, né? Por isso que Yeshua nos chama irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. E mais, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, ou seja, o próprio Yeshua, ele teve que vir à terra de forma física, se assemelhar à nossa condição de natureza, de carne e de sangue, para nos conseguir libertar. Então, isso vai ao encontro daquilo que nós falámos ontem, na live de ontem, que foi fantástica. Que para quem não assistiu, está lá no canal do YouTube, pode assistir lá a gravação, eu já coloquei lá, são as cartas a Timóteo. Nós vemos que muitas vezes o problema das igrejas hoje em dia é que elas espiritualizam muito. Elas dizem, não, Yeshua já fez tudo, nós não precisamos fazer nada, etc, etc. Então, acabam por espiritualizar tanto que eles acabam por não praticar na terra aquilo que é o padrão de Deus, né? Aquilo que é as instruções de Deus. Então, o próprio Yeshua vem mostrar que isso está errado, que isso não está certo. Nós temos que ter o espiritual, mas também temos que ter o físico. Nós temos que ter a fé, mas também temos que ter as obras. Ou seja, o próprio Yeshua, ele já estava em glória no espírito, mas ele despiu-se de toda a glória, veio à terra para cumprir no físico aquilo que já havia no espiritual, né? Então, da mesma forma, nós temos que fazer. Nós temos que cumprir o físico e o espiritual. Então diz assim, versículo 14: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão por medo da morte. Ou seja, todos aqueles que passavam por aquele tempo antigo, né, pelo tempo pelo tempo da antiga aliança, eles estavam sujeitos a essa escravidão da morte. Eles tinham medo da morte, porque sabiam que todo aquele que transgredisse a lei, ele precisava ser morto. Assim como hoje, as pessoas elas também têm muito medo da morte, porque elas não entendem e não reconhecem a obra de Yeshua que nos veio dar a vida eterna. Então vai continuar no versículo 16: pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Ou seja, ele tinha que vir à terra para estar exatamente igual a todos os outros, a estar exatamente igual debaixo do mesmo jugo. Né? Ele tinha que vir cumprir tudo de acordo com as leis que tinham sido instituídas sobre a terra, senão não haveria salvação, não haveria mudança, digamos assim, né? Versículo 18: pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Assim, meus irmãos, assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celeste, considerai atentamente Yeshua, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. É fiel a quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Ele foi, de facto, considerado digno de maior honra do que Moisés, pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Toda a casa, com efeito, tem o seu arquiteto, mas o arquiteto de tudo é Deus. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Ou seja, Moisés, ele estabeleceu o padrão, ele mostra o padrão, né? Basicamente é isso que o escritor de Hebreus está a falar aqui. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima da sua casa. Esta casa somos nós, que se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Eis porque assim declara o Espírito Santo: hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia no deserto. Shalom, irmã Sheila, irmã Sônia. Sim, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Vai ficar lá gravado no YouTube. Porém, eu no YouTube eu não coloco tudo, tá? Eu coloco só a leitura, mas eu depois não coloco as dúvidas dos irmãos, tá? Naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus. Versículo 9. Sim, seus antepassados me tentaram. Desafiaram-me e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso desgostei-me dessa geração.
E disse: o coração deles está sempre se desviando, não entenderam como ajo. Na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, ao qual falta confiança, que poderia ocasionar a sua apostasia do Deus vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso é que é bom nós termos uma comunhão entre irmãos, né? O próprio escritor de Hebreus ele vai dizer: continuem exortando uns aos outros todos os dias, ou seja, para não caírem no mesmo erro que os antepassados, né? Como ele diz aqui, onde ouviram a voz de Deus, mas endureceram o seu coração e fizeram a rebelião, né? Meteram-se ali em rebelião contra o próprio Eterno, com muita murmuração, com muita desobediência. Então aqui o escritor de Paulo é incentivar a haver essa comunhão, a haver essa exortação, a haver essa partilha da palavra, para que as pessoas não desviem o seu coração da verdade, né? E do Deus vivo. Pois nos tornamos versículo 14, pois nos tornamos participantes do Messias desde que de facto nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, ou seja, à fé que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Entretanto, onde se diz hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na provação, na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga, ou seja, após terem ouvido a palavra do Eterno, após terem ouvido a voz do Espírito Santo, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moisés tirou do Egito, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham sido libertas, todas aquelas pessoas que tinham conhecido Yeshua e tinham sido libertas, foram elas que ouviram, né? Foram elas mesmas que se rebelaram dessa forma amarga. Versículo 17: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, contra todos os que pecaram, sim, eles caíram mortos no deserto, e a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso, aos que foram desobedientes. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de fé. Então nós devemos ter fé para que nós possamos entrar nesse descanso que Yeshua vem nos conceder. Né? Temos que ter confiança, continuando na prática da palavra, continuando a praticar a palavra, a abandonar o pecado, a limpar a nossa vida, a pedir essas águas purificadoras do Espírito Santo, essas águas purificadoras que descem do trono, mantendo sempre a nossa confiança. Shalom, irmã Silvana, diz assim: porque os pastores das igrejas evangélicas falam que se Jesus, o testador, morreu, então o testamento antigo, velho testamento, não viogara mais. Agora é a nova aliança. Boa, excelente pergunta. Permaneça aqui no direto que nós vamos falar sobre isso. O Eterno vai ministrar de uma forma incrível. Eu vou explicar para vocês de uma forma incrível e muito básica aquilo que Paulo está a falar verdadeiramente sobre isso, né? Ele não está a abolir a nossa necessidade, ele não está a retirar da equação a nossa necessidade de estudarmos a Torá, de conhecermos as instruções, de conhecermos as leis do Eterno, porque elas são instruções para o seu povo de Deus. Ele está a falar sobre a mudança da forma como as coisas são feitas. E vai ser muito claro aqui quando a gente falar. Shalom, irmã Paula, irmã Tayla, Denise, a Diana, Barreto, Consa, Shalom, Shalom. Estamos aqui na leitura de Hebreus, passando agora para o capítulo 4. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vós possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo, ou seja, por não ter tido fé. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que a ouviram não a fizeram acompanhar de fé, não a fizeram acompanhar de confiança. Então, muitas das vezes, não adianta falar do Evangelho, não adianta apresentar o Evangelho se a pessoa não tiver fé para crer naquilo que está escrito, para crer na obra, para crer na promessa, né? E para ter então a esperança. Elas não entram nesse descanso. Por isso é que muitas das vezes as pessoas que conhecem Yeshua, conhecem o Evangelho, elas ainda vivem preocupadas, elas ainda vivem com muitas dificuldades dentro do seu ser, dentro do seu coração, porque elas não entenderam a palavra, ou porque não lhes foi explicado bem, ou porque simplesmente não têm fé para crer, né? E vai dizer assim, versículo 3: pois nós,
os que cremos entraremos no descanso, como foi dito: na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo, ou seja, Deus já fez tudo. Deus já preparou esse descanso, Deus já fez toda a obra, né? Cabe à pessoa crer e entrar nesse descanso, porque há uma passagem em que se diz a respeito do sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, nosso texto diz: não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns deles, de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi no texto já citado: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Ou seja, o descanso ali não era aquela terra prometida física, era algo interior. É esse descanso que só nos vem através de Yeshua, né? Versículo 9. Dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Ou seja, nós descansamos das nossas obras, daquela nossa força do nosso braço de sermos justos. Agora nós acreditamos em Yeshua, que Yeshua, através do seu sacrifício, nos limpa, nos justifica, nos torna pessoas justas e pessoas santas, quebra todo o jugo de escravidão que nós temos do pecado, ou seja, dos nossos desejos mundanos, e nós então conseguimos obedecer e observar todas as instruções da Torá e obedecer a esses mandamentos do Eterno sem qualquer peso, sem qualquer cansaço, sem qualquer trabalho do nosso braço, esforço do nosso braço, porque é tudo algo que começa no interior do coração e vem para o externo, se materializa na própria terra. Por isso é que ele diz: dessa forma permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus, ou seja, quem confiou nessa obra de Yeshua, também descansou das suas obras, como Deus fez com as dele, ou seja, não é mais pela força do nosso braço. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe por causa do mesmo tipo de desobediência, ou seja, não creram na palavra. Considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do próprio coração humano. Olhem só o poder da palavra do Eterno. Ele tem o poder de julgar, de discernir as reflexões, as intenções do próprio coração do homem. Versículo 13. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, pelo facto de termos um sumo sacerdote que entrou no mais alto céu, Yeshua, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza o que reconhecemos por verdade, porque não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Olhem só que aqui ele já está a mostrar as diferenças dessa tal aliança, desse tal sacerdócio, né? Como a irmã aqui estava a dizer. Ele já começa, o apóstolo Paulo, que eu acredito que foi ele quem escreveu os Hebreus, mas não existe essa prova, mas eu creio que possa ter sido ele quem escreveu os Hebreus. Ele já começa a dar ali uma pincelada, a introduzir o que é que foi mudado nessa nova aliança e na antiga aliança, que é basicamente o sacerdócio, a maneira como são feitas as coisas. Porque é que muitas das vezes as pessoas dentro das igrejas elas não entendem o que é que Paulo está a dizer da sua forma plena, porque elas não entendem, não sabem, não conhecem a Torá. Elas não conhecem a forma como era feito todo o serviço dentro do templo, dentro do tabernáculo, o papel do sacerdócio, o papel do sumo sacerdote ali, o que é que ele tinha que fazer, as suas deficiências, digamos assim, as suas fragilidades enquanto sumo sacerdote. Paulo vem mostrar que agora a nova aliança não está mais sujeita à fragilidade de um sumo sacerdote, homem, humano, com as suas falhas. Agora está com base num sumo sacerdote que é pleno, que é irrepreensível, que é eterno. É isso que Paulo vai explicar. Ou seja, ele não está a dizer que nós já não precisamos
de olhar para as instruções da Torá. Ele está a mostrar que o sacerdócio é diferente, é melhor ainda, é eterno. Porque o sumo sacerdote humano, antigo, ele morria. Ele morria por conta do seu pecado. Ele precisava de ano após ano fazer o sacrifício ali dos bodes, dos carneiros, para fazer a expiação do seu pecado. E ele morria, então tinha que vir outro sumo sacerdote que estava falho pelo seu pecado, estava falho pelas suas falhas, né? Enquanto que Yeshua não, Yeshua foi perfeito. Então ele agora é sumo sacerdote eterno. Não é necessário mais os sacrifícios de ano após ano, porque Yeshua, através do seu sangue perfeito, é capaz de expiar todo o nosso pecado e limpar toda a nossa consciência, coisa que aquele povo não tinha, porque ano após ano ele precisava de ir ao templo fazer o sacrifício do animal. Então, ano após ano, ele se relembrava dos seus pecados, né? Então, nós vamos entender isso de forma muito clara. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Assim que nos aproximemos confiantes do trono, a partir do qual Deus concede a sua graça para recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. Ou seja, muito bom. Eu até vou ver aqui na outra Bíblia, vai dizer assim, o capítulo 4, no versículo 16: Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. Ou seja, nós não devemos nos apropriar da graça para continuarmos a pecar, né? Mas para ser uma ajuda. A graça é como uma porta, ela é um poder que age dentro de nós para nós abandonarmos o pecado, né? Deixa eu ver aqui. Irmã Silvana, justamente porque Yeshua é da ordem de Melquisedeque, que eles falam que não tem mais ligação com o Velho Testamento, pois é nova aliança e nova ordem sacerdotal. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, tem sim no sentido de ele é eterno, ele é pleno, ele é muito maior, ou seja, ele é muito mais perfeito do que esse sacerdócio que existia no tempo da lei. Porque o sacerdócio do tempo da lei era falho, estava ali debaixo da, da condição dos homens que eram falhos, que tinham pecado. Mas Yeshua não. Yeshua é perfeito, por isso é que ele foi instituído como sacerdote eterno. É por isso que essa aliança agora é muito mais perfeita e muito melhor. Porque agora não existe a morte do sacerdote. Agora não existe toda aquela movimentação que o sumo sacerdote precisava de fazer em termos de sacrifícios para limpar o povo do seu pecado. Shalom Tati Rocha, Farias. Irmã Silvana, falam que por Yeshua não ser da ordem dos levitas e sim de Melquisedeque, que as coisas do Velho Testamento não devem ser mais praticadas, como o Shabat. É aí que está o erro. É aí que está o erro, porque a única diferença que Yeshua veio fazer foi mudar a forma como o sacerdócio era feito dentro do templo. Não a questão dos mandamentos. Ele não veio alterar os mandamentos. Os mandamentos continuam iguais. Os mandamentos são instruções do Eterno para o seu povo, para o padrão que Deus instituiu para os seus filhos, né? Então nós, quando abandonamos o pecado, quando conhecemos o Eterno e aceitamos Yeshua, nós vimos do mundo, assim como o povo de Israel veio do Egito. E logo quando eles saíram do Egito, eles foram apresentados com a Torá, eles foram apresentados com a lei. Ou seja, eles foram apresentados com a instrução do Eterno para que eles moldassem a sua vida, para que eles moldassem a sua vida de acordo com o padrão do Eterno. Então nós, quando abandonamos o pecado, quando abandonamos a nossa vida e aceitamos Yeshua, nós precisamos saber qual é a instrução do nosso Pai, qual é a instrução agora do Deus que nós vamos servir. Porque tudo tem leis. Nós mesmo quando estávamos no mundo e não conhecíamos Yeshua, nós seguíamos as leis de quem? As leis do mundo, as leis seculares, aquilo que o mundo dizia que é certo e que não é certo. Então, quando nós deixamos de servir ao Deus desse século, ao Deus do mundo, nós começamos a servir o Deus do Eterno, o Deus que é eterno, né? Yod Rei Vav Rei, Yahweh, o nosso Pai. Nós precisamos saber qual é a instrução dele para os seus filhos. Como é que eu posso saber como adorar Deus? Como é que eu posso saber o que é permitido e o que é que não é permitido? É através da instrução que ele deixou para o seu povo. Então não é uma divisão, mas uma elevação.
Jesus elevou o padrão espiritual. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele veio trazer algo que a Torá não conseguia trazer porque dependia de sacerdotes que eram falhos, sacerdotes que eram humanos, que tinham o seu pecado. Então não conseguiam fazer a expiação do pecado do povo. Então, ano após ano, o povo precisava de ir fazer a expiação. E isso nunca limpava a consciência deles. Porque bastava eles cometerem um pecado a seguir de terem entregado o animal ali para fazer a expiação do seu pecado. Assim que eles pecassem, eles ficavam outra vez condenados na sua mente. Porque eles sabiam que já tinham transgredido a lei. E todo aquele que transgride a lei é morto. E Paulo vai falar sobre isso. Vamos continuar aqui no capítulo 5. Todo sumo sacerdote, no versículo 1, todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens designados para representar o povo nas questões relacionadas a Deus, para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, vejam como Paulo está a explicar aqui o sacerdócio. Ele está a explicar como é que era feito o sacerdócio, para vir introduzir o tema de que o sacerdócio de Yeshua é muito superior, tá? Mas ele não está a abolir os mandamentos, ele não está a abolir a necessidade de nós estudarmos e termos a instrução do Eterno para aplicar nas nossas vidas. Versículo 2. Ele pode lidar com gentileza em relação aos ignorantes e aos que se desviam, porque ele próprio está sujeito à fraqueza. Também por causa dela, precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como foi Arão. Tampouco o Messias gloriou a si mesmo para Tampouco o Messias gloriou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Em vez disso, foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também diz em outro lugar: Você é sacerdote para sempre, comparável a Melquisedeque. Ou seja, ele não foi instituído sumo sacerdote pela lei dos homens, né? Porque se fosse pela lei dos homens, ou seja, pela Torá, pela lei que existia na terra, ele não poderia ser constituído sumo sacerdote. Por quê? Porque os sumos sacerdotes eram apenas da tribo de Levi e ele é da tribo de Judá. Tá? Então ele é muito superior, nós vamos entender isso. Versículo 7. Durante a vida de Yeshua na terra, ele ofereceu orações e súplicas, clamando, derramando lágrimas, àquele que tinha o poder de livrá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa da sua piedade, ou seja, por conta da sua obediência. Vejam só, aqui noutra tradução isso está ainda mais explícito. Vejam aqui. Versículo 6. Conforme diz ainda, em outra passagem, tu és sacerdote para o Aion, para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido por causa da sua submissão, ou seja, por conta da obediência de Yeshua a ser levado até à cruz, as orações dele foram atendidas, né? Então nós temos uma chave aqui que para nós termos as nossas orações atendidas, nós precisamos de estar em obediência ao Eterno, tá? Precisamos de estar em submissão ao Eterno. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Vejam só, foi pelo sofrimento que ele aprendeu a obediência. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Ou seja, nós também precisamos então de obedecer ao Eterno, de obedecer a Yeshua, de obedecer à sua palavra para obtermos esse princípio da salvação eterna, para obtermos a nossa própria salvação. Tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter-vos tornado mestres, entendam aqui o que é que Paulo está a dizer. Captem essa chave. Necessitais novamente que vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite e não de alimento sólido. Ou seja, o que é que ele está a dizer aqui? As pessoas não entendendo a Torá, não entendendo aquilo que vem de trás, ou seja, conforme eles deveriam ser mestres, ou seja, eles deviam ser aperfeiçoados, eles ainda estão muito sem entendimento, eles ainda precisam a continuar ali do leite. E ele diz, de facto, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem
o alimento sólido. Aqui na outra tradução, aqui na Bíblia judaica, consegue-se entender ainda melhor este versículo, onde ele vai dizer assim, versículo 12: embora já devessem ser mestres pelo tempo decorrido, necessitam, na verdade, que alguém lhes ensine novamente os fundamentos da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência na aplicação da palavra acerca da justiça. Ou seja, ele não tem entendimento pleno da própria palavra. É por isso que nas igrejas eles permanecem sempre na mesma. É sempre aquela doutrina muito de emoção, muito de sentimento, muito do amor. Ai, o amor de Yeshua e o sacrifício e o deixar das obras e o batismo. É sempre aquelas doutrinas, é sempre leite. Porquê? Porque eles negaram, eles rejeitaram a Torá, então eles não conseguem ter o alimento sólido, eles não conseguem ter a compreensão total da obra. Então eles ficam sempre naquele discurso e naquela pregação que toca muito no emocional, toca muito no coração, é muito emotiva. Mas as pessoas depois saem dos próprios templos e elas não sentem nada palpável. É como se elas recebessem ali uma injeção de dopamina dentro dos templos, mas quando vão para fora elas não veem mudança na sua própria vida. Porquê? Porque é leite. E o leite não alimenta tanto como o alimento sólido. O leite ele não tem tanta nutrição como tem uma boa refeição, né? Então, Paulo ainda vai dar um esclarecimento maior sobre isso. Versículo 14. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem do mal. Portanto, capítulo 6. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduzem à morte, da confiança em Deus, ou seja, da fé em Deus. Diz assim na outra tradução, por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter de voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Ou seja, tudo isso é aquilo que é fundamental, aquilo que é básico, aquilo que é inicial, né? É isto o que faremos se a tanto Deus nos ajudar. De facto, é impossível que aqueles... Pronto, aqui ele já vai entrar noutro assunto. Ou seja, é aquilo que eu estava a dizer. A igreja, eles mantêm-se muito no leite. Por isso é que eu digo, a igreja ela tem sim o seu papel muito bom, que é o papel inicial, o papel de apresentar Yeshua, o papel de apresentar a obra, o sacrifício, o que é que Yeshua vai fazer. Mas é sempre como eu digo, depois que a pessoa verdadeiramente busca Yeshua e quer entender melhor, ela vai sair da igreja. Porquê? Porque ela vai se aprofundar no alimento sólido, ela vai se aprofundar na verdade, ela muitas das vezes vai ver as mentiras que existem dentro das igrejas, dentro da religião, e ela não vai conseguir mais permanecer. Então é por isso que eu digo, a igreja tem o seu papel inicial que é muito bom, mas depois não serve mais. Então eles falam que se a lei não instituiu o sacerdócio, logo a lei não tem mais nenhuma ligação com o que está debaixo da tutela de Yeshua. Eles citam muito Agar para ilustrar. É um entendimento completamente errado. Completamente errado. Fica uma espiritualidade vazia e usam entretenimento para preencher. Exatamente. Gostaria de saber, Yeshua e o Messias é só um? Sim, Yeshua é o Messias, né? É o Salvador, é o ungido por Deus, aquele que é ungido por Deus para salvar a humanidade. E ele é só um, é Yeshua, né? Acho que era essa a pergunta. Vamos continuar aqui então. A partir do capítulo 6, versículo 4. De facto é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o doce celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e os expõem às injúrias. Ou seja, aquelas pessoas que participaram, como por exemplo às vezes a gente vê muitos cantores, né? Muitos cantores, por exemplo, que cantavam na própria igreja, conheceram ali da palavra,
se converteram, passaram ali, tiveram toda essa experiência do Espírito Santo e depois abandonaram tudo completamente, é uma rejeição consciente da pessoa. Não é aquelas pessoas que não têm consciência e rejeitam Yeshua porque não têm consciência, né? Por aquela ignorância. Não, elas já participaram, elas já estiveram dentro, elas já ouviram a palavra de Deus, elas já saborearam o Espírito Santo, viram milagres, viram curas, viram maravilhas e ainda assim depois abandonaram tudo, né? Rejeitaram completamente. E isso não está a falar sobre aquelas pessoas que ficam frias, ou seja, que acabam por ser magoadas ali dentro da igreja e elas acabam por ficar frias na sua fé, elas acabam por ficar magoadas, elas acabam por se afastar durante um período, mas elas nunca rejeitaram a Yeshua, elas nunca rejeitaram conscientemente o Salvador, né? Então é bem diferente. E vai dizer assim, pois a terra, versículo 7, pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Ou seja, a pessoa recebeu ali o Espírito Santo, recebeu a palavra da verdade, recebeu toda essa revelação, e ela não produziu o fruto desejado, né? Shalom, irmã Raquel, irmã Ivanete, irmã Sara. Sejam bem-vindos, estamos na leitura de Hebreus, capítulo 6, vamos começar agora o versículo 9. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação, pois Deus não é injusto. Não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome. Vós que servistes e ainda servis os santos. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até ao fim o pleno desenvolvimento da esperança, para não serdes lentos à compreensão, e sim imitadores daquele que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Por isso que eu digo, a perseverança é uma chave. A perseverança no caminho, ela é uma chave. Mesmo que venha dias mais difíceis, dias mais complicados, permaneçam na leitura, permaneçam na oração, sejam perseverantes, né? Para que não sejam lentos à compreensão. Vejam só aqui a chave que Paulo dá. Versículo 13. Com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se, ou seja, ele permaneceu naquilo que lhe foi prometido, né? Fazendo até, tendo ali obras que mostraram essa perseverança, essa fé, quando ele próprio leva ali o Isaac para o sacrifício. Porque ele confiava que Deus era poderoso para fazer ressuscitar até o próprio filho. Ele tinha plena confiança no eterno. Ele tinha plena confiança na promessa, na questão da descendência, né? Então toda a fé ela vem acompanhada por uma obra. Versículo 16. Os homens juram por alguém mais importante e para impedir qualquer contestação recorrente à garantia do juramento. Por isso Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão e interveio com juramento, a fim de que por dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta, ou seja, nós devemos estar focados nessa esperança. E aqui, mais uma vez, Paulo em Hebreus está a falar do sacerdócio, está a falar de promessa, da promessa, né? E vamos entrar então agora no ponto fulcral, onde ele começa a falar do sacerdócio de Cristo, tá? Ele vem dar a explicação dessa mudança que aconteceu do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Continuando ainda no versículo 19, a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Yeshua entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, a nossa esperança, ela é uma âncora da nossa alma. Ela é aquilo que nos faz permanecer como uma âncora, como uma estaca na fé, na promessa, naquilo que Deus prometeu, na nossa redenção, na nossa salvação. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós mantermos essa esperança, porque quem mantém a esperança, ele permanece puro e trabalha para a sua santificação, ou seja, para a sua limpeza. Quando nós temos a esperança na obra de Yeshua, na vinda de Yeshua, nós temos consciência de que ele vai voltar e que apenas os santos e os justos vão subir. Então nós
continuamos ali em busca da nossa santificação, da nossa pureza, né? De abandonar o nosso pecado, as nossas falhas humanas dia após dia. Nós pedimos e buscamos essa graça como ajuda oportuna. Então vamos então perceber aqui o que é que mudou. Se Paulo realmente aboliu a Torá ou se ele apenas está a falar e a trazer um pleno entendimento daquilo que é agora o sacerdócio, ou seja, a mudança que aconteceu da maneira como o sacerdote operava, ou seja, a maneira do sacerdócio agir ali dentro do templo. Vamos ver aqui então início do capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu 1/10 de tudo. Ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão. E Abraão deu-lhe 1/10, ou seja, deu-lhe o dízimo, honrou ali o próprio Melquisedeque. Peguem bem essas chaves, tá? Sabendo que Melquisedeque aqui representa Yeshua. Ele está a representar de uma forma indireta Yeshua. Em primeiro lugar, a tradução do seu nome é Rei da Justiça. E também é Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Não há registro de seu pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte. Em vez disso, semelhantemente ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerem quão grande ele era. Até o patriarca Abraão lhe deu 1/10 dos melhores despojos. Os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, são obrigados, por um mandamento da Torá, a receber 1/10 da renda do povo, isto é, dos próprios irmãos, a despeito de eles também serem descendentes de Abraão. Ou seja, aqui Paulo está a explicar que os descendentes de Levi eram os que eram sacerdotes, tá? E eles é que deveriam receber o dízimo. Eles é que deveriam receber esse pagamento, né? Essa honra. E aqui, depois o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Aqui mostra então que não foi Levi que recebeu. Foi o próprio Levi, né? Dentro de Abraão. Porque na altura Levi ainda não era vivo. Porque Levi é filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Ou seja, quando Abraão deu ali o dízimo a Melquisedeque, o Levi ainda não existia. Levi estava dentro dele. Mas se Levi estava dentro dele, então o próprio dízimo deveria ter sido dado de Melquisedeque para Abraão. Se o sacerdócio, estou a falar de sacerdócio da lei, fosse superior ao sacerdócio de Yeshua, porque, como eu disse, Melquisedeque está a representar Yeshua. Mas não, por isso é que nós continuamos a manter a prática do dízimo, porque o dízimo é um princípio onde nós separamos 10% para honrar o Eterno. E como é que nós honramos o Eterno? É ir toda a semana e todo mês colocar no envelope da igreja? Não. É perguntando em oração ao Eterno: Senhor, em quem é que tu desejas que eu abençoe com esse valor? Porque esse dinheiro é teu, é para honrar a ti, é para honrar o teu corpo, é para honrar o meu sumo sacerdote. E nós sabemos que nós, enquanto corpo de Yeshua, somos sacerdotes nessa terra, né? O próprio Pedro fala sobre isso. Vós fostes feitos povo santo, sacerdócio real, né? Um conjunto de sacerdotes para Deus. Então, hoje, pode ser sim que algumas vezes o próprio Eterno diga sim, dá na igreja, coloca lá na igreja, porque só o Eterno sabe, né, para onde vai ser direcionado o dinheiro. Então, mas a nossa obrigação é em oração perguntar ao Eterno: Senhor, em quem é que tu desejas que eu derrame essa oferta do dízimo? Porque é para honrar Yeshua, é para honrar o nosso sumo sacerdote, assim como Abraão honrou Melquisedeque. Então vamos continuar aqui, sabendo que ele está a falar de sacerdócio. Contudo, Melquisedeque, versículo 6, contudo, Melquisedeque, apesar de não ser descendente de Levi, recebeu 1/10 de Abraão, assim como Yeshua não era descendente de Levi, era descendente de Judá. Além disso, ele abençoou Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão, e nós somos abençoados por quem? Por Yeshua, o homem que recebeu as promessas de Deus. Não se discute que quem abençoa está em posição superior à de quem recebe a bênção. Ademais, no caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens mortais. No de Melquisedeque, ela é recebida por alguém de quem se testifica que ainda está vivo,
ou seja, o próprio Abraão, né? Pode-se até dizer que Levi, que recebe dízimos, pagou a 10ª parte por meio de Abraão, porque ele ainda estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Ou seja, aquilo que eu expliquei. Levi, sendo um descendente de Abraão, ele estava dentro de Abraão. Então deveria ter sido Abraão a receber o dízimo. Se, se esse método sacerdotal, se esse sacerdócio da lei fosse superior ao sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, ao sacerdócio de Yeshua. Mas não, foi o contrário. Abraão deu então o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Yeshua, é superior ao sacerdócio da terra. Ou seja, assim como hoje nós reconhecemos que o sacerdócio de Yeshua é superior ao próprio sacerdócio que acontece nas igrejas. Por isso é que nós devemos sempre ir a Yeshua, o nosso sumo sacerdote, perguntar em quem nós devemos abençoar. Versículo 11. Portanto, se fosse possível alcançar o objetivo por meio de um sistema de sacerdotes derivado de Levi, visto que em sua vigência o povo recebeu a Torá, porque haveria ainda a necessidade de levantar outro sacerdote de um tipo diferente, referido como comparável a Melquisedeque e não a Arão. Porque se o sistema de sacerdote for alterado, há necessidade de mudança do sacerdócio. De mudança de lei. Aquele sobre quem essas coisas foram ditas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais servira no altar. Todos sabem que Nosso Senhor proveio da tribo de Judá, e Moisés nada disse sobre essa tribo, ao mencionar os sacerdotes. Ou seja, o próprio Yeshua, ele não poderia ser um sacerdote segundo essa Torá, esse sacerdócio, esse meio de sacerdócio, essa lei de sacerdócio estabelecida pela Torá. É isso que Paulo está a dizer aqui. Yeshua torna-se um sumo sacerdote superior. E o que é que isso significa? Ele vai explicar. E isso fica ainda mais claro quando surge um tipo diferente de sacerdote, comparável a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por causa de uma regra da Torá, relativa à ascendência física, mas por virtude do poder de uma vida indestrutível. Portanto, se afirmou: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficácia, ou seja, aquela regra de instituir sacerdotes. Qual era a regra de instituir sacerdotes? O próprio Paulo vai explicar sobre isso, os aspectos aos quais eles estavam sujeitos. Eles eram fracos por conta do seu pecado, etc, etc. Então ele diz aqui: portanto, por um lado, a regra anterior, ou seja, aquele padrão anterior, é abandonada por sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não fez ninguém alcançar o objetivo. E é um facto. A lei não conseguia fazer ninguém. Aquela lei daquele sacerdócio, não, ou seja, do sumo sacerdote, para limpar o pecado do povo, ele precisava de fazer o sacrifício do animal, ano após ano, não levou ninguém à perfeição. Não levou ninguém à perfeição interior. Era tudo exterior. Era tudo algo exterior, não mudava a essência da pessoa, não mudava o coração da pessoa. As pessoas não eram transformadas. Então é isso que Paulo está a dizer. Aquela lei, aquela regra de sacerdócio que existia era fraca e ineficaz, não levava ninguém à perfeição. Porque aqueles sacrifícios que eram feitos anualmente, as pessoas ficavam sempre com a consciência de pecado. Não havia limpeza do pecado totalmente. Não havia essa consciência transformada, esse coração transformado. Por isso é que com o sacerdócio de Yeshua isso acontece. E é por isso que o próprio Eterno vem dizer: eis que faço uma nova aliança com o povo de Israel, onde eu colocarei a minha Torá dentro do seu coração e dentro da sua mente. Ou seja, a instrução do próprio Eterno, ela continua presente. Mas agora é feita por um sacerdócio melhor ainda. Um sacerdócio que realmente leva à perfeição, através de Yeshua HaMashiach, que fez o sacrifício por si mesmo. Foi o seu próprio sangue. Foi o sangue de um justo que foi derramado. Então, por conta desse sacrifício, ele adota essa posição de sacerdote. Então, é por isso que o sacerdócio de Yeshua é ainda mais perfeito. E essa lei foi mudada. Não é a lei no sentido de a Torá foi abolida e não precisa de ser seguida. É essa lei de sacerdócio,
onde havia sacerdotes que eram falhos, que não conseguiam levar as pessoas à perfeição com o seu sacrifício de animais. Entendem? E ele vai explicar perfeitamente isso. Por outro lado, portanto, por um lado, a regra anterior, versículo 18, portanto, por um lado, a regra anterior é abandonada por sua fraqueza e ineficácia, porque a Torá não fez ninguém alcançar o objetivo, ou seja, aquela forma como as coisas eram feitas não fez ninguém alcançar o objetivo, aqueles sacrifícios não limpavam as pessoas. E por outro lado, foi apresentada a esperança de algo superior, por meio do qual nos aproximamos de Deus. Porque o que é que aconteceu com o sacrifício de Yeshua? Ele abriu um novo e vivo caminho para nós nos aproximarmos de Yeshua. O sacrifício de Yeshua, como diz na palavra, na carta aos Romanos, ele vai dizer que o sacrifício de Yeshua destruiu a inimizade que havia entre Deus e os homens. Entendem? Esse é o sacerdócio verdadeiro, esse é o sacerdócio real, a promessa ainda mais perfeita, a esperança melhor, de algo superior. Versículo 20. E mais que isso, Deus fez um juramento. Nenhum juramento é feito em relação aos que se tornam sacerdotes agora. Yeshua, porém, tornou-se sacerdote pelo juramento pronunciado por Deus ao dizer: Adonai jurou e não mudará de ideia. Você é sacerdote para sempre. Isso mostra também quão superior é a aliança. Ou seja, por que é tão superior essa aliança de Yeshua? Porque não havia sacerdócio eterno. Lembrem-se que essa carta aos Hebreus, o templo ainda existia. As pessoas ainda viam o templo de pé e os sacerdotes fazendo sacrifícios. Então, o apóstolo Paulo ele está a dar uma luz, uma clareza para aquele povo, para os hebreus que estavam dentro desse... Eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento da forma como o sacerdócio se operava, eles tinham conhecimento da forma como os sacrifícios eram feitos, o que é que significavam os sacrifícios, o que é que significava o sacerdócio. E ele está a dizer, esse método que vocês estão a ver agora, ele já passou, porque nós já temos um sacerdote perfeito. Esse sacerdote vai fazer com que os verdadeiros pecados sejam perdoados. O que vocês estão a ver com o sacerdote, com o sumo sacerdote, a ir ao templo, matar o sacrifício que vocês estão a levar, não vai purificar o vosso pecado. O que purifica o vosso pecado é Yeshua. O que vos dá a salvação é Yeshua. Mas ele não está a dizer para as pessoas esquecerem totalmente as instruções do Eterno. Porque as instruções do Eterno, a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno, eles são os mandamentos que nos fazem entender qual é o padrão de Deus para o seu povo. Então é isso que Paulo está a dizer. Quando ele diz, você é sacerdote para sempre. Isso mostra também quão superior é a aliança, da qual Yeshua se tornou fiador. Ou seja, isso o quê? O facto de ser para sempre. É eterno, é um sacerdócio eterno, acabou, não existe mais substituição. O sacerdote não morre mais. Agora é um sacerdócio eterno, tá? Então vai continuar, versículo 23. Os sacerdotes da atualidade, ou seja, ele está a dizer, esses sacerdotes que vocês estão a ver aí no templo de Jerusalém a fazer esses sacrifícios, os sacerdotes da atualidade existem em grande profusão, ou seja, são muitos, existem muitos, porque a morte os impede de continuar o ofício. No entanto, pelo facto de viver para sempre, de Yeshua viver para sempre, sua posição de sacerdote não é passada a nenhum outro. Consequentemente, ele é capaz de libertar de forma total, coisa que o sacerdote, o sumo sacerdote antigo não conseguia, porque era substituído, era sempre substituído. Então agora ele é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Deus por seu intermédio, porque vive para sempre. E é, portanto, capaz para sempre de interceder a favor deles, coisa que o sumo sacerdote humano, naquela época, não era capaz, porque ele morria. Então ele não podia interceder para sempre por eles, ele não conseguia fazer essa libertação total do povo. Esse é o tipo de sumo sacerdote que supre a nossa necessidade. Santo, sem nenhuma ligação com o mal, sem mancha, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então, esse é o verdadeiro sacerdócio. Não é o sacerdócio que existia antes. Entendem? Onde o homem estava sujeito ao mal, estava sujeito ao pecado, não era santo, tinha mancha. Entendem? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade diária
como os demais, de oferecer sacrifícios primeiro pelos pecados pessoais e depois pelos pecados do povo, porque fez um sacrifício de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Entendem como ele, de forma nenhuma e nunca, nesta explicação do capítulo 7, onde ele está a explicar isso, ele nunca disse: vocês não precisam, já não precisam de observar a Torá, de observar os mandamentos. Aqueles mandamentos já não estão ativos, já não é o padrão de Deus para o seu povo. Ele nunca disse isso. Ele está simplesmente a falar de sacerdócio, uma particularidade, algo que foi mudado, sim. Isso sim foi mudado. De resto, nada foi mudado. Os mandamentos permanecem os mesmos. O padrão do eterno permanece o mesmo. O padrão de santidade permanece o mesmo. É por isso que Yeshua diz: eu não vim abolir a lei nem a Torá. Né? Eu não vim abolir a Torá nem os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim dar pleno entendimento, pleno cumprimento. Porque agora eu sou o sacerdote perfeito. Eu sou o sumo sacerdote perfeito que coloca isso verdadeiramente como tem de ser. Coloca a obediência à Torá e a observação da Torá verdadeiramente como tem que ser. Porque agora nós entramos primeiro por Yeshua pela porta, nós cremos em Yeshua, em como ele limpa o nosso pecado, e então, assim que a gente entra pela porta, a gente então somos levados pelo Espírito Santo a observar a lei, a observar os mandamentos, a andar de acordo com os mandamentos. Por isso é que ele diz em Mateus 7, se não me engano, é Mateus 5, ele vai dizer, Mateus 5, ele vai dizer, aquele que desobedecer a um dos mandamentos e não ensinar, ou seja, ensinar de forma contrária a obedecê-los, será chamado menor no reino dos céus, mas aquele que obedecer aos mandamentos e os ensinar será chamado grande. E quando ele diz será chamado grande e será chamado menor, ele está a dizer não entra e entra. Entendem? Porque era uma expressão hebraica de dar esse conhecimento. Ou seja, quando ele diz será chamado menor no reino dos céus, ele está a dizer não entra no reino dos céus. Porque ele depois, mais à frente, ele vai dizer não adianta me chamar Senhor, Senhor. Vão haver muitos que vão chegar perto de mim e vão dizer nós não profetizamos em teu nome, não ensinamos em teu nome, não expulsamos demónios em teu nome, não fizemos curas, maravilhas e milagres. E ele vai dizer apartai-vos de mim, eu não vos conheço, praticantes da iniquidade. Iniquidade é a palavra anomia em grego, que significa sem lei, ou seja, aqueles que praticavam tudo que era contra a lei, tudo que era contra os mandamentos do Eterno. Então Paulo, na carta de Hebreus, ele não está a abolir a necessidade de nós olharmos para a Torá, de nós olharmos para os mandamentos. Ele está a abolir a forma como o sacerdócio era feito. Não é mais sacrifícios, ele está a trazer uma clareza. É incrível aquilo que Paulo está a dizer, de uma sabedoria imensa. Vamos continuar aqui. Versículo 28. A Torá constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Lembram-se? A própria Torá, se nós formos ler aqui a Torá, ela estabelecia sacerdotes segundo as suas fraquezas. Eram homens normais. Mas hoje não. Esse sacerdócio pertence a Yeshua. Mas o texto fala que sobre um juramento, um texto escrito na Torá posteriormente aponta para o Filho, ou seja, ele é o verdadeiro sacerdote, que alcançou o objetivo para sempre. E se ele é sacerdote, ele precisa de uma lei. Então, se Yeshua é o sumo sacerdote, qual é a lei? É a Torá. Por quê? Porque ele veio substituir o sumo sacerdote antigo por ele. Ele é aquele que substituiu o sumo sacerdote para aplicar de forma correta a lei que esse sumo sacerdote antigo cumpria. Entendem? Ele foi só uma substituição. Foi uma substituição. Como o Paulo diz aqui, a Torá apontava para o Filho, apontava para esse sumo sacerdote perfeito. Esse era o verdadeiro sumo sacerdote, que ia ocupar o lugar daqueles sumos sacerdotes que eram falhos. Então não foi mudada a lei, foi mudado o sacerdócio. São coisas diferentes. Aponta para o Filho, que alcançou o objetivo para sempre. Aqui está o aspecto mais importante de tudo o que dissemos. Temos um sumo sacerdote como esse, e ele está sentado à direita do Todo-Poderoso no céu. Lá ele serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. Todo sumo sacerdote é designado para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, este sumo sacerdote também deveria possuir algo que tivesse a oferecer. E o que é que ele ofereceu?
seu próprio sangue. Vejam só, versículo 4 do capítulo 8. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem sacerdotes que apresentam as ofertas requeridas pela Torá. Mas eles servem no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Quando Moisés ia começar a erigir a tenda, Deus o advertiu: tenha o cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior à deles, assim como a aliança por ele mediada é melhor. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele consegue estabelecer a lei de forma perfeita, da forma como deveria ser estabelecida. Mas a lei, cada mandamento da lei, cada mandamento, cada prescrição, cada preceito não foi alterado, ele permaneceu igual. Porque esta aliança foi dada como Torá com base em melhores promessas. De facto, se a primeira aliança não tivesse sido dado espaço para a descoberta de erros, não haveria a necessidade da segunda. Pois é Deus quem achou erro no povo. Ou seja, por que é que foi baseado em melhores promessas? Por conta de Yeshua. Porque agora, a partir de Yeshua, não existe erro. Ao contrário, naquela altura, que existia falha, existia ineficácia. Aqueles sacerdotes, eles estavam debaixo de falha, de mancha, de pecado, de fraqueza. Mas Yeshua não. Ele agora é sumo sacerdote no eterno, na verdadeira tenda, que é espiritual. Né? Agora tudo é de dentro para fora. Vejam só. Pois é Deus quem achou erro no povo. Ao dizer, vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles de sua parte não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu de minha parte parei de me importar com eles, diz Adonai. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha Torá na sua mente e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então qual é essa Torá? É a Torá que sempre existiu. Agora a lei, ela está dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Por conta de Yeshua, do sacrifício de Yeshua. Nós recebemos o Espírito Santo, nós cremos com o nosso coração no sacrifício e nós recebemos o Espírito Santo purificando o nosso coração, purificando a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós então somos levados a observar e a obedecer à Torá, às instruções do Eterno, aquilo que o Pai sempre desejou. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão, dizendo, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia das suas iniquidades e não me lembrarei dos seus pecados. Sabem porque é que hoje em dia este versículo muitas das vezes não se cumpre? Ou seja, nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão, dizendo, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Porque as pessoas vão, muitas das vezes, procurar alimento e acreditar naquilo que o próprio pastor diz. Eu não estou a ensinar vocês para que vocês acreditem naquilo que eu estou a dizer. Vocês têm o dever de, segundo essa interpretação que eu estou a dar, vocês verem se está certo de acordo com a Torá ou não. Vão em oração, perguntem para Yeshua, levem tudo aos pés de Yeshua e discernam o Espírito que está a falar através de mim. Se é verdade o que eu estou a interpretar para vocês, a explicação que eu estou a dar para vocês, ou se é mentira. O problema de esse versículo não se cumprir hoje é porque as pessoas estão muito dispersas em conhecimentos, em obedecer a tudo o que o pastor diz sem levar em oração, sem levar ao Espírito Santo, sem entender com o Espírito Santo. Porque senão toda a gente compreenderia que a Torá é necessária. A maneira como o Eterno me converteu, e eu não digo isso para minha soberba, mas para dar um testemunho para vocês. Eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. Eu estava em práticas erradas, meio relacionado com feitiçaria, etc. E houve uma vez, dentro do meu quarto, então, que Yeshua falou para mim. Né? Eu senti um espírito maligno atrás de mim, senti uma faca me espetar das costas até o topo da minha cabeça e eu fiquei congelado, fiquei em pânico. E ali Yeshua falou e disse para eu ir para a casa de banho e colocar um louvor para ele. Né? Então, naquele momento, eu não questionei se Yeshua era verdade ou não. Né? Eu só fui e fiz e a partir daí a minha vida mudou. E ele mandou-me ir ler a Bíblia. E, irmãos, eu só peguei na Bíblia e comecei a ler do início até ao fim.
sozinho, sem um pastor, sem nada, só com Yeshua e com o Espírito Santo. Isso é assim para toda a gente? Não, eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que existe essas individualidades. Mas o padrão deveria ser assim. E eu peguei na minha Bíblia, e assim que eu comecei a ler os mandamentos, assim que eu comecei a ler aquilo que eu poderia fazer e aquilo que eu não poderia fazer, eu fui mudando na minha vida. E ponto final. Para mim era óbvio. Houve uma vez até que, durante a minha caminhada, né, houve um pastor que se virou para mim e disse assim: mas foi um adventista até. Mas como é que tu, não participando de igreja e tal, como é que tu soubeste que o Shabat era para ser mantido, era para ser guardado o sétimo dia? E eu fiquei assim a olhar para ele e eu disse assim: porque está na Escritura, porque está escrito. E se está escrito eu tenho que obedecer. E ele ficou muito surpreendido com aquela minha resposta, como se fosse algo do outro mundo. Assim, é fácil, quando nós lemos a Escritura, nós vemos que ela não está separada. Ela está junta. Simplesmente houve a mudança de um sacerdócio. O sacerdote antigo não tinha capacidade de fazer aquilo que Yeshua hoje faz por mim. Mas os mandamentos permanecem os mesmos. Porque a essência do Eterno não muda. Ele é imutável. Então, se ele é imutável, os mandamentos também permanecem imutáveis. Porque os mandamentos vêm dele, vêm do seu coração. Vêm daquilo que ele instituiu para o seu povo. É tão simples quanto isso. Então, vamos continuar aqui, capítulo 8, versículo 13. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo o que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. E aqui, pronto, aqui pegam, os pastores todos pegam nesse versículo e dizem: pronto, estão a ver, a lei é antiga, a lei vai desaparecer, nós não precisamos da lei para nada, não precisamos de seguir a lei para nada. E ignoram o que vem a seguir no capítulo 9, onde Paulo explica o que é que vai desaparecer, o que é antigo. Vejam só, logo no primeiro versículo ele explica: ora, a primeira aliança possuía regras relativas ao quê? À adoração e um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erigida chamada lugar sagrado, ou seja, ele começa a explicar tudo aquilo que o povo estava a observar com os seus olhos naquele momento dentro do templo. Aquilo que aquele povo conhecia, como era o padrão estabelecido para uma adoração, né? Ou seja, ali o sacerdócio, ele vai explicar tudo. Uma tenda foi erigida chamada lugar sagrado. Nela estava a menorá, a mesa, o pão da preposição. Atrás do segundo véu estava a tenda chamada lugar especialmente sagrado, onde se encontravam o altar de ouro para a queima do incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Na arca estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança feitas de pedra. Acima dela estavam os querubins que representavam a Shekinah, a glória, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Contudo, arranjado dessa forma, os sacerdotes entram na tenda exterior, todo o tempo para exercer as suas funções, mas apenas o sumo sacerdote entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano, e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Por esse arranjo, o sumo sacerdote, o Espírito Santo, mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. Isso simboliza a era presente. Indica que a consciência, ele está a falar da consciência. Indica que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas e sacrifícios realizados. Aquele sumo sacerdote era falho, era fraco, era ineficaz tudo aquilo que ele fazia, é o que ele está a dizer. Porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas, diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras recorrentes à vida exterior, ou seja, era tudo exterior. Esse sacerdote que servia naquela altura, ele baseava-se num sacerdócio exterior. E agora é interior, é um sacerdote interior que transforma por dentro, de dentro para fora. Impostas até ao tempo em que Deus reformulasse toda a sua estrutura. Ou seja, nós agora não olhamos primeiro para a Torá. Não olhamos primeiro para as instruções do Eterno, porque todo aquele que olhar para as instruções do Eterno e quiser obedecer à Torá, a todos os mandamentos, sem ter Yeshua, não vai ser salvo, porque ele não está transformado por dentro. Ele continua a ter pensamentos impuros, ele continua a ser
escravo do pecado, escravo desses desejos mundanos, escravos da velha natureza. Então nós olhamos primeiro para Yeshua e depois olhamos para a Torá. Depois andamos de acordo com os mandamentos. Depois vamos aprender os mandamentos. Por quê? Porque Yeshua transforma o nosso ser a andarmos plenamente de acordo com a vontade do Eterno. Porque o Espírito é o único que pode servir a Deus. A carne não serve a Deus. Eles são inimigos. O próprio Paulo fala isso em Romanos. Então é isso que Deus está a dizer, que Paulo está a dizer quando diz que Deus reformulasse toda a estrutura. Ou seja, todo esse método que antes era exterior para dentro, eles precisavam da tenda, eles precisavam do tabernáculo, precisavam dos pães da proposição, precisavam da manorá, precisavam de todos aqueles rituais para de fora para dentro, para eles gerarem uma frequência, para eles gerarem uma transformação de fora para dentro. Eles, ao verem todos aqueles rituais, eles transformavam o seu interior por conta daquilo que estavam a ver. Mas hoje não. Hoje nós somos transformados por dentro e vamos fazer aquelas coisas. Não os rituais, não os sacrifícios, porque isso tudo, sim, foi abolido. Por quê? Por conta desse novo sacerdócio. Mas os mandamentos continuam a ser mandamentos. A carne impura continua a ser carne impura. Então não existe mudança naquilo que é mandamento do Eterno. Versículo 11. Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele não o fez por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma o seu povo para sempre. Pronto, é a chave de ouro. É a chave de ouro. Se a expressão de pessoas cerimonialmente impuras, com o sangue de bodes e touros, ou seja, aquilo que acontecia antes, e as cinzas de uma novilha, restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará o quê? O nosso exterior? A nossa consciência das obras que conduzem à morte. E o facto de purificar a nossa consciência automaticamente vai purificar o nosso exterior, porque as nossas obras vão corresponder à nossa fé, vão corresponder àquilo que aconteceu anteriormente. Então, se as nossas obras vão responder àquilo que aconteceu interiormente, é óbvio que nós vamos andar de acordo com a Torá, porque a Torá é santa, justa e boa, como Paulo diz em Romanos. As instruções do Eterno são santas, justas e boas. Os mandamentos são santos, justos e bons. Que é o que ele diz. Purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos servir e servir ao Deus vivo. Como é que nós servimos ao Deus vivo e vivemos para o Deus vivo, se não for de acordo com a Torá, se não for de acordo com aquilo que é bom? O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos que a lei é espiritual e que aquele que está ao Espírito obedece ao Espírito, faz aquilo que é a vontade do Eterno, não aquele que está na carne, porque a carne e o Espírito são inimigos de Deus, porque a carne e o Espírito são inimigos entre si, porque a carne é inimiga de Deus, mas o Espírito não, e a lei é espiritual. Então tudo se complementa, tudo faz agora sentido. Versículo 15. Por causa dessa morte, ele é o mediador de uma nova aliança, ou um novo testamento. Por causa da morte. Visto que a sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que apresente evidências da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte, ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Ou seja, aquele testamento que dizia que a pessoa era purificada do seu pecado, aquela lei, né, que dizia que a pessoa era purificada do seu pecado com aquele sacerdote fazendo aquele sacrifício, ela foi revogada. Esse método foi revogado, foi abolido. Por quem? Pela morte do novo testador, que é Yeshua. Porque o testamento só tem efeito no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Versículo 18. Esta é a razão pela qual a primeira aliança foi inaugurada com sangue.
Depois de Moisés ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o povo, ele pegou o sangue de bezerros, água e usou lã escarlate e isopo para aspergir o rolo e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus lhes ordenou. Da mesma forma, aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios de suas cerimônias. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De facto, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Foi a mesma coisa que Yeshua fez. Lembram-se? Quem celebrou o Pêssego agora, a Páscoa, nesses dias, sabe que Yeshua fez o quê? Levantou o cálice do vinho e disse: Este é o meu sangue da nova aliança. Portanto, é a razão pela qual as cópias das coisas celestiais deveriam ser purificadas. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores a esses. Ou seja, ser purificado não é ser removido, não é ser retirado, é ser purificado, levado a um estado maior, levado a um estado de perfeição, levado a um estado de eficácia. Foi isso que Yeshua fez com a Torá. Versículo 24. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Além disso, ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote anterior, que entra no lugar sagrado ano após ano com sangue alheio. Se assim fosse, ele teria de sofrer a morte muitas vezes, desde a fundação do universo. Mas agora, ele apareceu uma única vez, no fim dos tempos, a fim de eliminar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Incrível. Assim, fantástico toda a explicação de Paulo. Incrível quando nós entendemos o que era a Torá, o que era toda aquela movimentação que eles faziam no tabernáculo, a movimentação toda do sacerdote, a fraqueza do sumo sacerdote. Agora é incrível quando a gente entende tudo isso de forma plena. Capítulo 10. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Por que é uma sombra das coisas boas que virão? Porque aquele sumo sacerdote, ele manifestava o quê? O perdão dos pecados. Mas era uma sombra, não era a manifestação real, não era o poder verdadeiro. Ele não tinha poder para fazer essa purificação que Yeshua veio fazer. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios... Meu Deus, é tão claro. É tão claro o que Paulo está a dizer. Ele está a falar sobre sacrifícios. Sobre a forma como aquele sacerdote era exercido. Ele não está a dizer que nós não precisamos de olhar para os mandamentos. Porque ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo. Quem se aproximava do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não teriam consciência do pecado. Mas não era o que acontecia com aquele povo, porque aquele povo bastava pecar, mal ele saía do sacrifício, bastava ele pecar outra vez, acabou. Condenado outra vez, consciência de condenação. É por isso que Paulo diz, hoje não existe mais condenação para quem está em Cristo Yeshua. Por quê? Porque nós vamos obedecer sim à Torá, vamos observar a Torá, mas se a gente escorrega, se a gente falha e transgride algum mandamento, a gente pega o sangue de Yeshua, o sacrifício perfeito, e lavamos toda a nossa consciência. E o pecado é que colocado no mar do esquecimento pelo próprio Eterno. Então não mais existe. Entendem? Então é por isso que a graça, ela é uma força purificadora para nós obedecermos à Torá, para nós obedecermos à justiça, para nós obedecermos aos mandamentos. Porque até hoje nós não temos conhecimento pleno de todos os mandamentos, da forma como todos os mandamentos devem ser aplicados. Isso só virá no futuro. Ou seja, dia após dia nós vamos nos aperfeiçoando. Dia após dia o Eterno vai nos dando entendimento. Dia após dia nós vamos estudando a Torá, nós vamos aplicando cada mandamento e nós vamos obtendo um novo entendimento. Nós vamos obtendo
uma nova compreensão das Escrituras, uma nova compreensão da Torá. E dia após dia nós vamos obedecendo a mais mandamentos. É algo contínuo, é algo crescente. E isso não poderia acontecer no Novo Testamento, não poderia acontecer com aquele sacerdote. Porque bastava pecar, acabou. Então é incrível o que Paulo explica. Versículo 4 do capítulo 10. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é a tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não tens agrado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito a meu respeito: vim para realizar a tua vontade. Primeiro ele disse: tu não desejaste nem te agradaste de sacrifícios animais, oferta de alimento, ofertas queimadas e dos sacrifícios pelos pecados, os quais eram realizados de acordo com a Torá. Ele está a falar do quê? Sacerdócio, método que o sacerdote operava. E então, aqui estou para cumprir tua vontade. Ele cancela o primeiro sistema, vejam só. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Ou seja, ele cancela aquele primeiro sistema, aquele método de operar de sacerdócio, para estabelecer o segundo, o método de Yeshua, o qual o sacrifício perfeito e nos purifica do pecado, da consciência do pecado. Em conexão com a sua vontade, fomos separados para Deus e feitos santos, de uma vez por todas, pela oferta do corpo de Yeshua, o Messias. Meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível, meu Deus. Eu estou aqui até dá vontade de chorar. Dia 11 não, versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote se apresenta e realiza seus sacrifícios, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Deus para serem santos. E Yeshua veio fazer aquilo que nenhum sacerdote humano conseguiria fazer. Aquilo que todo sacerdote humano se esforçava, se cansava para limpar o pecado e ele não conseguia. Por mais sacrifício de animais, por mais sangue derramado que houvesse, não era possível purificar o pecado. Só através de Yeshua, esse sumo sacerdote perfeito, o pecado foi purificado da nossa consciência, da nossa natureza, da nossa essência, do nosso coração. Esse é o verdadeiro sacerdote. Esse é o verdadeiro sacerdócio. Versículo 15. O Espírito Santo nos dá o testemunho, porque depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir acrescenta: dos pecados e das iniquidades deles não mais me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Meu Deus. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho. Vocês conseguem entender da mesma forma como eu estou a entender? Precisam de explicação de alguma coisa? Podem colocar aí as dúvidas. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através do véu mediante a sua carne, mediante a sua humanidade. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado, com o coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão para nos purificar da consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança, aquele que fez a promessa é digno de confiança. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não negligenciemos nossas reuniões congregacionais como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar, quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia. Veem só como o sacrifício de Yeshua, a obra de Yeshua, ela é tão grandiosa que quanto mais o dia se aproxima, quanto mais coisas más nós vemos a acontecer no mundo, guerras, etc, etc, Paulo diz: não fiquem tristes, fiquem cada vez mais alegres. Ao contrário do que as pessoas hoje ficam, a maioria dos cristãos estão em pânico com o Apocalipse, estão em pânico com as coisas que vêm a acontecer sobre o mundo.
Eles estão em pânico com tudo, preocupados com tudo, ansiosos com tudo. Quando Paulo diz, quanto mais vocês virem o dia se aproximar, se alegrem, sejam ainda mais felizes, reúnam-se ainda mais. Porquê? Porque nós sabemos da promessa, nós sabemos do nosso sumo sacerdote, daquele que pagou pelo nosso pecado, daquele que nos libertou desse mundo, daquele que nos libertou das garras do inimigo, da garra de Satanás que nos queria levar para o inferno, que nos queria arrastar junto com ele para o lago do fogo. Agora nós não vamos mais. Nós não vamos mais, Satanás acabou. Acabou, agora nós somos governantes da terra, dessa terra que Deus criou para o justo, do que Deus criou para o filho. Aleluia! Agora nós não somos mais escravos do pecado. Acabou. Acabou. Porque tinha que ser sangue. Porque o sangue é essa moeda. É essa moeda no mundo espiritual. O próprio sangue é onde está a vida. O Eterno fala isso, né? E foi dessa forma que Deus instituiu que o sacrifício tinha que ser com derramamento de sangue. Porque no sangue é onde está a vida. O sangue é a moeda do mundo espiritual. Por isso é que o próprio inimigo ele também pede sempre sangue. Sangue, 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 derramamento de sangue, sacrifício, sangue, sangue, sangue. Porquê? Porque o Eterno instituiu o sangue como moeda no mundo espiritual. Por isso é que nós hoje somos libertos, por isso é que Pedro diz, lembrem-se, tenham noção, porque vocês não foram libertados por preço de ouro nem de prata, mas pelo preço de sangue. Ou seja, pelo preço desse sacrifício perfeito. Então é por isso. Porque foi lei que o Eterno instituiu. E se Deus instituiu essa lei, a lei tem que ser cumprida sempre. Tanto para o justo como para o ímpio. Tudo tem que ser sempre. Tem que ser sempre obedecido. Então vai dizer assim, continuando. Versículo 24. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos, ou seja, não é só amor, como muitas vezes ensinam nas igrejas. Não é só amor, amor para cá, amor para lá, beijinhos para aqui, beijinhos para ali, palavras doces, mas também boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais como fazem alguns, ao contrário, procuremos nos encorajar, quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo do fogo que consumirá os inimigos. Ou seja, quando nós temos plenamente consciência, quando nós somos plenamente convencidos de remover algo da nossa vida, de não praticarmos algo da nossa vida que é contra a palavra, que é contra a vontade do Eterno, e depois voltamos a fazer, então não existe mais sacrifício, tá? Não existe mais sacrifício por esse pecado. Versículo 28. Quem transgredisse a Torá de Moisés era morto sem misericórdia para a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar, ou seja, que ignorar, que desconsiderar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo e insultar o Espírito, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse, a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. Será terrível. As pessoas hoje não têm consciência disso. Porque a paz do Eterno, a misericórdia, o tempo da graça, ele ainda existe. Ele ainda está em duração. Essa porta ainda está aberta. Então as pessoas acordam com uma sensação de paz, com uma sensação de tranquilidade, ainda que seja uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Mas quando terminar esse tempo e vier o tempo da ira, o tempo do julgamento, então aí vai ser doloroso e as pessoas vão entender o que é uma vida no inferno, aqui na terra ainda. Aí sim vai ser considerado o inferno na terra para essas pessoas que negaram a graça, que negaram o sangue de Yeshua. Hoje as pessoas tomam por garantido o prato da manhã, o problema é esse. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, quando, depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos. Em outras ocasiões, perceberam fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Vocês partilharam os sofrimentos dos que foram lançados na prisão. Também quando suas posses foram confiscadas,
Aceitaram o facto com alegria, por saberem que seus bens eram superiores e durariam para sempre. Por isso, não lancem fora em sua coragem. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, outra vez, a chave, perseverança. De modo que, quando tiverem feito o que Deus deseja, possam receber o que Ele prometeu. Porque, há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. E se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e dessa forma preservamos a nossa vida. Ou seja, o autor de Hebreus a dizer: não se importem com os sofrimentos, não se importem com as dificuldades e com as lutas que vão chegar, com as lutas que chegam, mas permaneçam, sejam perseverantes, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Então, muitas vezes, quando a pessoa recebe a verdade, conhece a verdade e volta atrás, ela retrocede, Deus não se agrada dela. E então, vamos passar para o capítulo 11. Shalom, a paz a todos, Célia, Tomás, Rafa, Alexandra. Mas ouvi uma explicação certa vez que Satanás pedia o nosso sangue a Deus quando havia transgressão da lei. Aí o Pai estabeleceu o sangue de animais para nos livrar de Satanás. Então, Satanás era aplacado. É verdade? Na antiga aliança. Sim, é possível. É possível que seja assim. É possível. Capítulo 11. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela confiança que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Ou seja, foi tudo criado sem ser visível, sem ser plenamente visto. Tudo o que nós vemos hoje foi criado através da palavra, através da fé, através da confiança. Foi pela confiança que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela foi declarado justo, e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado a fim de escapar da morte, e não o encontraram porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a confiança é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Essa é uma chave que muitas das vezes as pessoas ignoram. Elas oram, mas elas não acreditam que o Eterno recompensa aqueles que o procuram. Elas não acreditam na existência do Eterno plenamente. Foi pela confiança que Noé, avisado divinamente, e vejam como ele sempre estabelece confiança, ou seja, ele sempre fala da fé e depois ele fala de obras. Andam os dois juntos. Porque foi pela confiança que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca, obra, para salvar a sua família. Pela confiança condenou o mundo, tornando-se o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Foi pela confiança que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu, obra, para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela confiança que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e os co-herdeiros da mesma promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu e inumerável como a areia da praia. Na confiança, todos estes morreram, sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nesta terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria, e se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Ou seja, eles saíram daquela terra, eles saíram da sua terra, da sua parentela, esquecendo-se completamente do passado. Ou seja, esquece a tua vida pregressa, esquece a tua vida antiga, a tua vida sem Deus. O nosso foco tem que estar sempre no alvo, tem que estar sempre em Yeshua, tem que estar sempre na salvação, tem que estar sempre no céu.
Versículo 16. Eles aspiram com efeito a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de facto preparou-lhes uma cidade. Foi pela confiança que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, fé e obra. Ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas. Ele a quem fora dito, é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia, Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho como um símbolo. Foi pela confiança ainda que Isaque abençoou Jacó e Esaú em vista do futuro. Foi pela confiança que Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou apoiado na ponta do seu bastão. Foi pela fé que José, aproximando-se do fim, evocou o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens a respeito dos seus restos mortais. Foi pela confiança que Moisés, depois do seu nascimento, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, que viram a sua beleza e não tiveram medo do decreto do rei. Foi pela confiança que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filho de uma filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e gozar por um tempo do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Capítulo 11, versículo 27. Foi pela confiança que deixou o Egito, fé e obra, sem temer o furor do rei, e resistiu como se visse o invisível. Foi pela confiança que celebrou a peça e fez a expressão do sangue, para que o exterminador não ferisse os primogênitos de Israel. Foi pela confiança que atravessaram o mar vermelho como se fosse terra enxuta, ao passo que os egípcios, tentando-o também, foram engolidos. Foi pela confiança que as muralhas de Jericó caíram depois do cerco de 7 dias. Foi pela confiança que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis, porque recebera pacificamente os espiões. Entendem? Fé e obra, sempre fé e obra. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela confiança, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escamparam do fio da espada, receberam saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram serrados e morreram assassinados com golpes de espada. Aí o profeta Isaías, que foi serrado ao meio, né? Pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus, pela confiança que ele tinha no céu, na promessa maior. Levaram vida errante, vestidos com peles de corneiro ou pelos de cabras, oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé, pela confiança, tenham recebido um bom testemunho. Apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para quem sem nós não chegassem para que sem nós não chegassem à plena realização. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com esperança, com perseverança, para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, da confiança, Yeshua, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Toda a glória, toda a exaltação vem com sofrimento, sempre. Porque muitos que acreditam na pré-existência citam desse esquecimento como se fosse da nossa origem celestial, sendo que o texto se refere à cidade de Ur. Eu acredito na pré-existência, mas neste texto me parece estar se preferindo a Ur dos caldeus, quando fala que eles se lembrassem, teriam oportunidade de voltar. É verdade, é verdade. Mas nós devemos entender que existem níveis de interpretação das próprias escrituras, né? Aí o método Pardês, que é o literal, tem todos esses métodos, até que o último é o Sode, é o segredo, ou seja, o entendimento que está ali por trás, que está escondido. E esse é o entendimento que está escondido por trás desse versículo. Mas sim, na literalidade,
fala sobre a terra de Ur dos Caldeus. Então, continuando aqui, versículo 3 do capítulo 12. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar desfatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Ou seja, o nosso combate contra o pecado ainda não derramou o sangue, né? Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Ou seja, quando as pessoas rejeitam as correções, as provações, os sofrimentos, elas estão-se a prejudicar elas próprias. Sempre que o Eterno deseja corrigir um filho, deseja corrigir a nossa vida, deseja nos levar para um lugar maior de autoridade, de conhecimento, de espiritualidade, sempre vem um sofrimento, sempre vem uma provação, sempre vem uma dificuldade. Então, quando as pessoas choram e dizem: ai Deus, tira-me dessa dificuldade, tira-me dessa provação, está tão difícil, está tão difícil, está tão difícil. O Pai misericordioso, ele faz isso, mas a pessoa não atinge o nível que era para atingir. Então, sempre que nós tivermos dificuldades e sofrimentos, vejam com alegria, tá? Se alegrem, porque passado aquele sofrimento, vocês vão chegar num nível maior. Versículo 9. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos a fim de vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Deus, porém, nos educa para o nosso bem a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda a correção, com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Vejam só a chave. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos, endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. Ou seja, mantenham-se na fé, mantenham-se no caminho, mantenham-se na perseverança, na esperança. Versículo 14. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja raiz alguma da amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro algum, ou profano, como foi Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis ainda que, em seguida, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Vós não vos aproximastes de realidade palpável. O fogo ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o som da trombeta e o clamor das palavras cujos ouvintes suplicaram não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar a montanha, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e de Deus, o juiz de todos. Nós agora podemos adentrar nesse monte Sião. Porquê? Por conta do sacrifício de Yeshua, não existe mais condenação para nós não temos mais condenação na nossa consciência, nós somos puros, somos limpos, somos santos, somos justos pelo sacrifício de Yeshua. Então nós adentramos nesse monte Sião, né? Nós temos entrada por esse vivo e novo caminho que Yeshua criou, mas isso não isenta da nossa responsabilidade de seguir os mandamentos. E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Yeshua, mediante de nova aliança, e do sangue da expressão mais eloquente que o de Abel. Prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala, porque se não escaparam do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda não escaparemos nós, se nos afastarmos de quem nos fala dos altos dos céus.
Ele, cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez anunciam o desaparecimento de tudo o que participa da instabilidade do mundo criado, a fim de que subsista o que é inabalável, ou seja, aquilo que apenas terá a Torá e Yeshua. Lembram-se de ontem a gente falar as palavras de Yeshua? Ele disse: aquele que praticar as minhas palavras será como o homem sensato que construiu a sua casa em cima da rocha. Vem a chuva, vem os ventos, vem todas as dificuldades, mas aquela casa não foi abalada. Mas aquele que foi um homem insensato e não praticou as minhas palavras, não guardou as minhas palavras, não obedeceu aos meus mandamentos, esse então é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Vêm as dificuldades, vêm os ventos, vêm as chuvas e a sua casa será destruída. E grande será a sua destruição. Assim como muitos ficarão chocados com muitos pastores que hoje estão aí na grande ribalta, ficarão escandalizados com aquilo que acontecerá dentro das próprias igrejas quando os próprios pastores, os próprios líderes não conseguirem suportar as exigências espirituais do mundo e das próprias ovelhas. Isso será o abalo que Deus fará. Versículo 28. Visto que recebemos um reino inabalável, guardemos bem esta graça. Por ela, sirvamos a Deus de modo que lhe seja agradável, com submissão e temor, pois o nosso Deus é um fogo abrasador. O amor fraterno permaneça. Capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros como se fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimónio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros, e o amor ao dinheiro não inspira a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes, seja aqueles que vos guiam, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem e hoje, ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. É bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que fazem disso uma questão de observância. Pronto, aqui outra vez o pastor pega e diz: vem, como o alimento foi todo purificado, não existe essa questão do que nós podemos comer e não podemos comer. Não entendem o que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer que o coração não seja fortificado pela graça, ou seja, que o coração seja fortificado pela obra de Yeshua e não por uma questão externa, não por nós nos orgulharmos porque eu cumpro a Torá, não por nós nos orgulharmos porque eu como determinado alimento, como por exemplo acontece muito hoje em muitas doutrinas vegetarianas, por exemplo, onde eles dizem: não, eu não tenho doença porque eu como sal integral com água, porque eu faço a dieta da selva, porque eu como frutos secos com pitaia, com abacaxi, com manga e não sei o que e não sei o que mais. Então o coração dele está fortificado nos alimentos e não no eterno. E isso é uma fortificação inútil, vã, né? Então é isso que Paulo diz: é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Temos um altar do qual não podem se alimentar os que servem à tenda, porque os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote carrega no santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Foi por isso que Yeshua, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Por meio dele, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso.
Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda a ocasião. Fazei-o, vos peço com insistência, para que eu vos seja restituído o mais breve possível. O Deus da paz, que reconduziu dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Yeshua, o Messias, vos torne aptos a todo o bem, para fazer a sua vontade. Que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Yeshua, o Messias, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu vos peço que acolhais esta palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi libertado. Se vier logo, irei ver-vos juntamente com ele. Saudai todos os vossos dirigentes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Amém. Fantástico, que leitura maravilhosa, que entendimento maravilhoso, revelação incrível do Eterno nesta leitura de Hebreus que nós fizemos. O que é que vocês acharam, irmãos? Dúvidas? Falem comigo. Shalom a todos os que estão aí a entrar. Giane, Fátima, Eliana, Daniela, Marie, Laura, Avner, Samuel. Porque eles falam que não precisa seguir a Torá, pois no Novo Testamento já tem toda a instrução de vida, como amar o marido e a mulher, etc. É ridículo. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito pouco. E eu não digo isso por mim. É só ver o estado da igreja. É só ver tantas denominações criadas, tanta confusão, tanta Babilônia, quando a Bíblia é só uma. Por quê? Porque eles não têm instrução. Eles negaram a Torá. Torá significa instrução. E eles negaram a Torá. Então, pela sua própria boca, eles se condenam, mostrando, através da sua obra, que é necessária uma instrução. Quando eles fazem de denominação X, Y, igreja do sapato, igreja do paletó, igreja do terno, igreja do eles próprios mostram a necessidade de uma Torá. Só que como eles negaram a Torá do Eterno, a instrução do Eterno, eles então têm que fazer essas instruções de homens, onde uma igreja permite a irmã usar saia, outra igreja não permite a irmã usar calça, e é uma Babilônia, uma confusão imensa. Então eu não digo isso por mim próprio, é só olhar. Basta olhar lá para fora e ver a confusão que aí está a questão da fé, né? Amém. Minha irmã Sueli, Rose, Rosana, simples assim, Shalom. E é isso, irmãos. Olha, se tiverem alguma dúvida, aproveitem para falar agora. Já estamos com 2 horas de live. Vejam só, 2 horas de ministração. 2 horas e 9 minutos. Não, na verdade são 2 horas ao certo, porque a gente começou a live às 2 e 3 minutos, mas começámos a ler a Carta aos Hebreus às 2 e 10, ou seja, às 10 e 10 da manhã. Aí agora provavelmente são 12h10, ou seja, são 2 horas perfeitas de leitura. Amém, amém. Bem, vejo que nenhum de vocês tem nenhuma questão. Acho que então não vamos falar tanto como ontem. Ontem começámos a live às às 23, às 11 da noite aqui de Portugal, e foi até às 3 da manhã. Terminou às 2 e pouco, 2h40 e tal. Vai ficar salva, cheguei atrasada. Vai, tá tudo lá no YouTube. Eu coloco sempre no YouTube. Fica sempre lá gravado no YouTube, tá? É só consultar lá. Todas as lives que nós temos feito vai estar lá no YouTube, tá?